Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todas as semanas, para falar sobre as coisas da política, mas falar também, principalmente, sobre quem faz a política, quem é o cidadão, quem é o ser humano que existe por trás daquela figura política que aparece invariavelmente, quase todos os dias na sua casa, na sua frente, você tem notícia dele e você acompanha o trabalho dele, seja aqui em Goiânia, seja em Brasília. No programa de hoje, a gente vai conversar com um desses políticos que fazem história agora em Brasília, mas que já fez história aqui em Goiânia, aqui no estado de Goiás, e uma história bastante conhecida, talvez nem tanto quanto a gente gostaria de saber, e no programa de hoje a gente vai tentar entender um pouco melhor quem é, afinal de contas, esse rapaz chamado Jorge dos Reis Cajuru, que hoje é senador pelo PSB. Tudo bem, Cajuru? Bom demais. Estou. Primeiro, Deus e saúde a todos e todas, meus principais patrões goianos e goianas. Dar entrevista ao Paulo Berengues é um privilégio, porque seguramente em todo o tempo, desde que cheguei em Goiânia em 1979, às 6h30 da manhã, vindo de São Paulo, nenhum outro jornalista goiano me entrevistou tantas vezes em tantas emissoras como você, porque não é fácil em Goiás um jornalista deixar o Cajuru falar o que ele pensa. É verdade, mas o Cajuru sabe o que ele pensa, sabe a hora certa de dizer as coisas, né? Hoje melhorou. Embora de vez em quando você seja atropelado por um processo aqui, outro ali, mas você vai levando e vai dizendo as coisas que você pensa. Até porque tem processo que é atestado de idoneidade. É melhor ser processado por aquela pessoa do que ser amigo daquela Exatamente. pessoa. Então, Cajuru está tomando uma aguinha aqui, enquanto a gente faz um intervalo bem rápido e já volta para começar esse nosso bate-papo que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Fique ligado. Muito bem, nós já estamos voltando e o programa de hoje é um programa para lá de especial, porque a gente está recebendo uma figura pública que sabe falar, sabe o que fala e sabe como chegar aos objetivos dele há muitos anos. É o Jorge Cajuru, ele que hoje é senador pelo PSB, é líder do partido e é também vice-líder do governo federal dentro do Senado, não é isso, Cajuru? Exatamente. Líder pela segunda vez, né, da bancada do PSB, o histórico Partido Socialista Brasileiro, Paulo Berengues, de Miguel Arraes, de Eduardo Campos, Carlos Siqueira, Flávio Dino, Márcio Campos, Márcio França, desculpe, Geraldo Alckmin, esse homem público extraordinário. Foi ele quem me convidou e depois a executiva nacional do partido, por unanimidade, e na segunda vez em 4 anos de mandato, me escolhe para ser o líder nos 4 anos de mandato, sem revezamento. Portanto, é um privilégio, realmente. Nunca na história de Goiás, Iris Rezende foi um extraordinário senador, próprio Caiado, mas nenhum deles conseguiu liderança no Senado por 2 vezes, né? E por unanimidade. Então, você colocou Flávio Dino nessa história por quê? Você acha que é uma honra ser líder de um partido que tem Flávio Dino, que é tão criticado por boa parte da população, pelo menos pelos bolsonaristas? Ser criticado pelos bolsonaristas não significa que você deve manchar a honra de um homem público com a história do Flávio Dino. Se você comparar o Flávio Dino com muita gente, inclusive famosa bolsonarista do judiciário, você fica um pouco aturdido. Ele nunca teve nenhum processo contra ele, nunca nada em relação a Ministério Público, nunca sentença negada. O homem tem uma história como juiz, como político, nunca uma denúncia contra ele. Fez um trabalho insofismavelmente histórico no Maranhão. Portanto, ter a amizade do Flávio Dino, o respeito dele, como eu sei que tenho, e ele é recíproco, é um privilégio para mim. Eu não tenho nada contra os bolsonaristas, convivo bem com um monte deles, eu tenho amizade pessoal, o próprio ex-presidente Bolsonaro, eu tenho ótima relação com ele, com a ex-primeira-dama, com a Michele, com o filho dele, o Flávio, que me chama de Caju, me dá beijo no rosto, me cumprimenta com a maior alegria. Agora, eu não baseio, Paulo Berengues, você me conhece há quanto tempo, na opinião de ninguém para ter a minha. Você já chegou a ser bolsonarista? Não, nunca. Não, mas eu cheguei a ter boa relação com ele.
Mas chegou a apoiar. Apoiar as coisas boas dele nos 2 primeiros anos de governo dele, especialmente no primeiro. No segundo ele se perdeu, ele não soube enfrentar a pandemia, que o derrotou, na minha opinião, nas urnas. Foi o maior motivo da derrota dele para o Lula. Ele brincou com a pandemia e, principalmente, ao demitir aquele que seria o melhor ministro da história da saúde no Brasil, Henrique Mandetta, que saberia enfrentar a pandemia. O Brasil não teria 700 mil mortes, eu te garanto isso, vocês aí do outro lado podem ter certeza. Mandetta saberia como lidar, ele não soube, além das ironias, que eu não quero aqui nem relembrá-las. E o Brasil não reconhece, poucos, Paulo, principalmente a imprensa goiana. O Marco Antônio Villa, que você conhece, aquele jornalista e historiador, ele diz toda hora na imprensa: o Brasil deve algo ao senador Cajuru que nunca mais pode esquecer. Se não fosse o senador Cajuru, o Brasil teria perdido 2 milhões de brasileiros e brasileiras na pandemia. Teriam morrido. Por quê? Porque a CPI da Covid, ela só aconteceu por minha causa, porque eu entrei com uma ação no Supremo Tribunal Federal, me acompanhou o meu amigo pessoal e brilhante, Alessandro Vieira, senador sergipano, e essa ação que eu entrei e que ele me acompanhou, ela foi deferida pelo ministro Barroso, que mandou instalar imediatamente a CPI, que estava engavetada. Se não houvesse a CPI, a gente teria mais de 2 milhões de mortes. Não adianta querer ignorar a importância da CPI. Ela cometeu erros, cometeu falhas? Sim, como todas elas cometem, CPIs. São tendenciosas, são revanchistas, são despreparadas, têm parlamentares sem nenhum conhecimento. Agora, a da Covid, não. Ela que antecipou a chegada das vacinas, ela que mostrou o que estava errado, ela que mexeu em feridas, o relatório dela foi impecável. Então, se não fosse essa Covid, o Brasil teria passado por esse momento tenebroso, melancólico, que já foi com 700 mil mortes. Portanto, muitas vezes eu defendi as ideias do Bolsonaro, convivi bem com ele. Ele falava comigo por telefone todo dia. Nem o presidente Lula fala, embora seja meu amigo há 35 anos. A esposa dele me ajudou no projeto do diabetes, só que depois ele não regulamentou o projeto que foi sancionado. Em 4 meses de mandato, o meu projeto para o SUS atender o diabético no primeiro socorro e na insulina, né, na entrega da insulina, né, o general Hamilton Mourão, que é meu amigo pessoal, sancionou o meu projeto. Quando o Bolsonaro voltou da viagem dele, ele não regulamentou. Aí eu fiquei chateado com ele, foi a nossa briga, o nosso desentendimento. Mas nunca houve ofensa, nunca houve briga, nada, deixa ele viver a vida dele. Agora, com o Lula, minha relação, ela extrapola, né? Não tem jeito. Eu tenho uma relação com o Lula, repito, de 35 anos. A do Bolsonaro é uma relação de 3 anos. Eu faço questão que um dia você entreviste o maior governador da história de Goiás, na minha opinião, que é Ronaldo Caiado, que é meu amigo pessoal há 35 anos. Não por ser meu amigo, é pelo trabalho dele, pela saúde, pela segurança pública, por tantos outros motivos, né, pela honestidade, né, pelo fim da corrupção em Goiás. O Caiado não vai dizer para você: o Cajuru me pediu um cargo de R$500. Não é de 500 não, de R$5. Um dia ele brincou comigo: Cajuru, o vereador pede 60 cargos. Como é que você não pede? Eu não vou pedir, Caiado. Esquece que eu não vou pedir. Tem 5 anos de mandato, nunca pedi, nunca vou pedir para ele. Ele sabe disso. Como nunca pedi para o Bolsonaro. Então eu tinha a liberdade, a isenção de poder falar o que eu queria. E eu falava, graças a Deus. Como posso falar do Lula o que eu quiser. Eu já subi na tribuna um mês atrás para criticar Lula. Dizer que os seus ministros estavam tratando muito mal os parlamentares, algo que contrariava o que ele disse no começo do governo dele aos ministros, que tratassem bem, que recebessem bem os parlamentares, independentemente da cor partidária de todos eles. O Lula deixou isso bem claro para todos os ministros. Alguns desobedeceram, eu falei, depois subi de novo na tribuna e fiz outra crítica ao Lula. Presidente, pare de falar, o senhor está falando demais, trabalhe mais e fale menos. Quem que é vice-líder de um governo como eu e sobe da tribuna e fala isso? Isso se chama independência, que é algo que eu tenho, que você tem, que a gente tem. Só o Cajuru, né? Desculpa, mas lá no Senado são poucos. Tem outros Cajurus, mas é para contar no dedo. Quem é o Cajuru 2 ali? Você tem um Otto Alencar da Bahia, você tem um Álvaro Dias que infelizmente saiu, inigualável, né?
Você tem o Oriovisto Guimarães, que também é do Paraná. Você tem muitos, você tem gente da oposição muito boa. Muita gente me critica porque eu faço elogios à senadora Damares. Poxa, ela vai numa comissão, ela diz o seguinte: o Cajuru é uma figura encantadora, o Cajuru pega na minha mão, é carinhoso comigo, me dá conselhos, chama a minha atenção. Como é que a gente não vai gostar de um homem como o Cajuru, de um senador como ele? Aí as pessoas querem o quê? Que eu a xingue depois que ela falou isso de mim? Então eu tenho ótima relação com ela, é outra pessoa boa, preparada, não é radical de forma alguma. Então tem outros Cajurus ali dentro do Senado. É difícil ter na Câmara, embora eu ame muita gente na Câmara, Tabata Amaral, tanta gente, o líder do PSB na Câmara, que é um sujeito fantástico, o deputado pernambucano também. Agora, tem gente na Câmara que não dá nem para você passar perto, exceto se você colocar a mão no bolso. Né? Uma coisa, como é que anda a relação dos políticos com a imprensa, com o povo? Eu vou citar o caso, por exemplo, de um projeto apresentado pela Daniele Cunha, Sim. Né, Triste. que diz que não concorda com o insulto, com ofensas a políticos no exercício do mandato, que estejam respondendo a processos ou coisas que tais, né, não concorda com críticas a essas pessoas, com diminuição, me fugiu a palavra aqui, mas não concorda com... O banco não pode negar empréstimo para político? Pois é. O que é que você acha disso? Quer dizer, política agora ficou decretado que nós mandamos aqui, mandamos ali, agora passamos a mandar aqui também. Vocês não podem falar nada de nós, senão vocês vão ser presos. O que é que você acha? Dani, que é filha... Só de Eduardo Cunha. Só de Eduardo Cunha. Paulo Berges, essa é a parte manicômio da Câmara Federal. É triste ali, eu tenho preguiça de entrar ali. Me faz mal o ambiente. Ali é a parte chiqueiral do Congresso Nacional. E eu quero sair dali sem levar nem o cheiro, nem a caatinga. Você se refere ao Centrão? Ao Centrão, em especial. E a outros também. Essa Dani, eu tenho uma pena dela, filha de Eduardo Cunha. Minha filha, não amola. Vai ler um livro, vai ler uma Cacilda Becker, ver as peças teatrais dela, vai ler uma Clarice Lispector, porque eu sei que você é analfabeta. Eu conheço a história dela e da mãe dela, eu trabalhei com a mãe dela. A mãe dela era jornalista da TV Globo, você lembra dela, Cláudia? Então, eu sei que você não tem nenhum preparo, não consegue subir na tribuna, não junta 3 palavras. Você, Dani, você não consegue falar eu te amo, ou você fala eu te ou te amo, as 3 você não consegue. Então, minha filha, eu não posso nem comentar um projeto que tem o seu dedo, que tem a sua digital. Nem vou comentar sobre o Arthur Lira, que também é um nome desprezível. Nada contra ele pessoalmente. Mas esse projeto sendo aprovado, ele vai ter que ser colocado em prática. Não será aprovado no Senado, eu te garanto. No Senado, Pode escrever. No Senado, não. No Senado, na Câmara já foi. No Senado tem gente mais ética, pode ter certeza. Mas no Senado isso aí não vai... Primeiro que vai ter que passar pelas comissões, porque na Câmara não passou por nenhuma comissão. E foi aprovado 1h da madrugada, na calada da noite. Olha a sacanagem. Então não dá para você discutir um projeto que vem do dedo da filha do Eduardo Cunha. Eu tenho pena dela. Né? Eu acho que em outra vida ela vai se arrepender. Puxa vida, eu poderia ter tido o Cajuru como meu pai. Você falou sobre ética aí, que no Senado existe ética. Você colocaria a mão no fogo pelos senadores, pelos seus colegas, que lá existe Muito, ética? sim. Ah, sim. Muito, não sim. todos. Eu não posso colocar a mão no fogo por todos, porque eu não conheço todos. Eu convivo há 4 anos. Mas a maioria, sim. A maioria, sim. Não há nenhuma dúvida sobre isso, pode ter certeza. São pessoas independentes, votam de acordo com a convicção deles, não tem negociação. Tanto que se você pegar quem aceitou o orçamento secreto na Câmara e quem aceitou no Senado, você vai ver a diferença. Né? A abismal diferença percentual de quem aceitou essa corrupção, como os goianos que aceitaram, infelizmente. Inclusive senadores goianos. Vamos falar desse assunto daqui a pouco? Bom, fala, se você quiser, eu falo. A gente chama o intervalo e já volta rapidinho. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo o senador Jorge Cajuru, que é do PSB. Ele é líder do partido lá no Senado e é também líder da bancada do partido no Senado e é também vice-líder do governo de Lula dentro daquela casa. Cajuru, no final do bloco anterior você me deixou uma dica para um assunto que eu gostaria de discutir com você, embora não me interesse ir pelo lado, digamos, da fofoca, nem de nada, mas eu queria saber o que é que anda acontecendo com os nossos políticos goianos,
gostemos deles ou não, mas o que é que anda acontecendo com os nossos políticos goianos que andam se estranhando, nacionalmente inclusive? Bom, eu tenho que ser sincero. Sim. Nesses primeiros 4 anos de governo Bolsonaro, nós tivemos a triste visão da maioria, porque eu nunca generalizo, dos parlamentares goianos, sem preparo, nenhum, sem conhecimento regimental. 3, sem projeto, propositura. Para você saber, e você de casa, eu sou o campeão da história do Senado Federal, e não dessa legislatura. Pela primeira vez em 4 anos de mandato, um senador apresentou 396 proposituras, projetos de lei, e todos com conteúdo. Não é nome de rua, não é para oferecer título, honra ao mérito ao fulano, ao beltrano, à vereadora, a prefeito, a ex-governador, não. Além disso, eles se venderam, a maioria. Aceitaram o orçamento secreto descaradamente. E você não sabia para onde o dinheiro ia, qual prefeitura recebia e ficava na dúvida. Ou seja, isso é corrupção. Isso não tem outra definição, outro adjetivo. Isso é propina. A maioria, são raríssimos entre os 20 parlamentares de Goiás, os raríssimos que recusaram o projeto de orçamento secreto. Eu falo e te falei aqui, em primeira mão, e você pode entrevistá-lo, o senador Eduardo Gomes, do Tocantins, ele era o líder do Bolsonaro no Congresso. O único político goiano que recusou os 150 milhões por ano de emenda que ele ofereceu fui eu. Na cara dele, na tribuna, eu subi e avisei. E eu tinha falado antes, não faça um pedido desonesto para mim, que eu subo na tribuna e conto, ou eu gravo. Até porque essa caneta que o Datena me deu, ela grava. Você ainda tem essa grava. E eu tenho aquele relógio preto, que também o Datena me deu, que grava. Esse aqui não. Esse aqui quem me deu foi o meu afilhado, o Breno Pinheiro. Esse não grava. Então é o seguinte, eu não aceitava, porque eu tinha que provar que o cara me fez uma proposta, senão eu ficava desmoralizado. Era a palavra minha contra a dele. Aí a primeira, Paulo Bérigues, decepção dos parlamentares goianos nesses 4 anos. Agora, nós recebemos alguns parlamentares goianos, desculpe, desqualificados do ponto de vista de acrescentar algo, de saber representar Goiás, de apresentar um projeto interessante. Estamos no 6º mês de governo Lula. Eu faço um desafio a você e a qualquer jornalista de Goiás. Entre no portal de transparência do Senado e pegue lá qual parlamentar novo de Goiás que entrou e que já apresentou, eu vou falar o número para você, 5 projetos de lei. Não estou dizendo 10, 20. 5. Eu só nesse ano eu já apresentei 83, para você ter uma noção. Eles não têm projeto. Segunda coisa mais grave, que eu peço para você do outro lado fazer isso, por gentileza. Pegue o seu celular agora, entre aí, portal de transparência do Senado Federal e escreva prestação de contas do senador Cajuru. Veja se em 4 anos e meio de mandato, o Cajuru gastou 1 centavo por mês dos 126 mil reais que eu tenho direito. Eu não gastei nada. Não tem auxílio moradia, auxílio mudança, auxílio alimentação, carro oficial, motorista, gasolina, celular, verba indenizatória, que é um nojo, 40 mil reais, que é uma picaretagem, que normalmente senador, deputado faz o quê? Fazem o quê? Eles escolhem na cidade deles alguém que tem uma empresa de marketing, consultoria fantasma, que dá uma nota fiscal para eles de 40 mil reais, eles dão 10% de comissão para o cara e pegam 35% para eles. Eles já ganham 24.600 líquido, com mais 35, vai para mais de 50 mil reais por mês só de salário. Então são 126 mil reais por mês. Presta atenção. Paulo, pode entrar aí agora, da sua produção agora entre. Vê se eu usei 1 centavo, não é 2 não, 1 centavo. 0 centavo. Também é pela primeira vez na história do Brasil. Eu tenho que dizer isso porque ninguém fala, Paulo. Isso me dá nojo, isso me deixa aturdido. Como que a imprensa não fala sobre isso? A Veja já falou, o Estadão já falou. Por que a imprensa goiana não fala que um parlamentar goiano não custa 1 centavo, que é o dinheiro seu, é o dinheiro público, que eu respeito? Vamos pedir para a nossa produtora fazer isso? Faz agora aqui, na minha frente. Eu tinha dado uma pesquisada antes, eu tinha visto realmente
Eu usei um centavo? Eu usei um centavo, por favor? Nenhum. Pode pegar os anos todos, 2019, 20, 21, 22 e agora 23. Nunca usei um centavo, entendeu? E como é que você se vira lá? Eu tenho o meu salário, eu vivo do meu salário. E modéstia à parte, eu tive um dinheirinho que eu ganhei na televisão brasileira porque eu tinha os maiores salários da televisão, você sabe disso. Eu fui a maior audiência da Band, fui a maior audiência da Record, fui a maior audiência da Rede TV. Eu era um nome nacional, eu ganhava muito bem, eu já tive salário de 350 mil reais por mês. Eu não sabia nem o que fazer com o dinheiro no final do mês. Mas você é gastador, você disse que gastava Sempre isso tudo gastei. com mulher. Não com mulher, com grandes mulheres, porque isso aí não é legal falar, né? Todas que eu gastei casado, bem casado, e todas elas maravilhosas na minha vida. E não me arrependo de forma alguma. Então, é muito melancólico para Goiás, um estado que não merece isso, um estado de cora coralina, né? Ele não merece ser motivo de chacota, de só notícia negativa, né? Eu já fui notícia negativa, fui por críticas que eu fiz, não por corrupção. Eu nunca tive processo de corrupção na minha vida. Então, essa é uma diferença do que está acontecendo hoje no parlamento em função de não ter mais como tinha em Goiás. Goiás teve um Henrique Santilo no Senado. Com todos os defeitos, teve um Willis Rezende. Com todas as virtudes, teve um Ronaldo Caiado. Concorda comigo? Sim. Teve um Maguito Vilela, que nem plano vitalício de saúde aceitou. Como eu também sou um dos poucos, podem entrar também no portal de transparência. Se o Cajuru aceitou aposentadoria vitalícia, plano de saúde vitalício, recusei tudo. Esses que eu falei aqui, o Maguito recusou. Um dos poucos que recusou, o Maguito Vilela. Então, nós somos de uma época em que tinha um Paulo Brossard, um Pedro Simão, concorda comigo? Um Jefferson Pérez, um Mário Covas, tantos outros. Hoje não dá, né? Hoje é difícil, né? Como é que você está vendo essa corrida eleitoral agora para a eleição de prefeito de Goiânia? Você quer o Cajuru objetivo? Cajuru objetivo, Vou olhar para sincero. você. E Vou olhar para sincero, você. como sempre. O Paulo eu já olhei. Para você. Se alguém aí do outro lado que estiver nos vendo agora foi pesquisado por este instituto e perguntado em quem você vota na estimulada ou na espontânea para a Prefeitura de Goiânia no ano que vem, por favor, me diga, me prove que dia que alguém te entrevistou que eu renuncio o meu mandato. Você não existe acredita isso. nisso? Tenho certeza. Eu fui, está no YouTube, quem quiser entra no YouTube agora e põe lá. Cajuru tira o chapéu no programa Raul Gil. Eu não tirei o chapéu para o Ibope. Eram 320 pessoas no auditório. O Raul Gil passou mal, quase infartou. Eu falei assim, eu quero aqui agora, por gentileza, eu vou renunciar e podem me prender nesse momento. Se alguém aqui nesse auditório já foi pesquisado na sua casa qual a TV que você está vendo e qual presidente ou prefeito ou governador que você vota. Levante a mão. Ninguém. Ficou em 10 minutos calado o auditório do Raul Gil. Está no YouTube. Entrem, vejam o vídeo. Ninguém levantou a mão. Não acreditem em pesquisa. Essa pesquisa é mentirosa. Um ano e meio antes da eleição de Goiânia, você não sabe quem é quem. Isso não existe. Perfeito? Muito menos esse cidadão que você falou. Coitado. Se esse homem for prefeito de Goiânia, eu mudo de Goiânia. Eu vou morar em Guapó, vou morar em Jataí, vou morar em Rio Verde, pelo amor de Deus. Então não tem nenhuma chance isso ainda. É muito cedo para se falar. Vai depender quem o Ronaldo Caiado vai aprovar. O Ronaldo Caiado, repito, é o maior governador da história de Goiás. O nome que o Caiado apoiar é forte. E ele pode apoiar Ana Paula, filha do Íris, que para mim não tem o preparo do pai, já vou dizer logo. O Gustavo Mendanha, que para mim também não tem preparo nenhum para ser prefeito de Goiânia. O Bruno Peixoto, para mim o menos ruim deles. O Ronaldo vai escolher entre os três. O Ronaldo não é bobo. A única coisa que o Ronaldo não é bobo, ele vai ver pesquisa e vai tirar a conclusão dele. O Rogério Cruz vai ter que melhorar muito, ele tem um ano para melhorar, para recuperar a condição dele, de repente, ter a chance de ser reeleito. Ouvir mais o Jovair, que é uma águia política. Quem mais que você tem? Vamos agora ao terceiro e último. Se o Lula, no ano que vem, estiver com um Brasil crescido economicamente, desenvolvimento social, emprego, menos fome, a questão do carro, que é projeto meu, inclusive. Meu carro, meu sonho é projeto meu, inclusive de locação. Você vai tomar conhecimento. Eu apresentei o Alckmin e ele aprovou 100%. Se o Lula estiver bem no ano que vem, com mais de 50% de aprovação, você há de convir que o nome que o Lula escolher em Goiânia passará a ser forte. Adriana Costa, por exemplo? Sim, ela é fortíssima.
Se o Lula estiver bem, ela passa a ter uma força enorme. Porque Goiânia, ao contrário do interior de Goiás, onde o agro manda, tipo sudoeste, Goiânia, o Bolsonaro não é campeão absoluto de votos, não. É pau a pau. Hoje, no ano que vem, se o Lula estiver bem, o Lula vai chegar a 60% contra os 40% do Bolsonaro. Portanto, quem o Lula indicar será forte. É isso que eu penso sobre a Prefeitura de Goiânia do ano que vem. Desculpem, acho que não falei nenhuma bobagem aqui. E olha que eu falo, que eu também é. E você, Cajuru, você pensa em algum momento, já pensou pelo menos em algum momento, em ser candidato a prefeito, a governador? Nunca, executivo jamais. Executivo, Cajuru é prefeito. Você tem um monte de secretário. Um secretário malandro vai lá e rouba. O goianense vai dizer o quê? Quem roubou foi o Cajuru. O corrupto é o Cajuru. Porque esse é o problema de você ser popular, de você ter credibilidade. Porque eu tenho. Eu tenho uma história de 60 anos de credibilidade nacional, graças a Deus. Tá bem, a gente vai para mais um intervalo e já volta. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo o senador Jorge Cajuru, ele que é do PSB, líder da bancada do partido naquela casa, no Senado, e é também vice-líder do governo de Lula no Senado Federal. Cajuru, aquele menininho lá de Cajuru, sua cidade natal, perto de Ribeirão Preto, imaginava chegar tão longe assim? Eu não imaginava, Paulo Berings, com toda a franqueza, a chegar em um lugar comum. Não sou melhor do que ninguém, pelo contrário. Eu sou um simples ser humano. Mas um filho único de uma merendeira de grupo escolar, a dona Zezé, que aliás aqui agradeço ao meu irmão Ronaldo Caiado, que vai colocar o nome dela, dona Zezé Cajuru, no primeiro centro diabético do Brasil, o de Goiânia, que agora vai ter sede própria, inclusive. E eu quero devolver essa gratidão ao Caiado, já tinha o avisado no ano passado, e aqui em primeira mão te dou a notícia, o anel viário do entorno Goiânia e Aparecida vai se chamar Ronaldo Ramos Caiado Filho. E eu vou fazer essa homenagem a ele. Já pedi ao ministro Renan Filho, ele já concordou e já avisou o Ronaldo que terá o nome do filho do Ronaldo. Porque o filho do Ronaldo era como meu filho. Ele, com 10 anos de idade, ele ia para São Paulo e me assistia na Band ao vivo. Porque eu conheci o Ronaldo em 1988 e nem político ele era. O Ronaldo já salvou a minha vida 2 vezes e você sabe disso. Então, esse menino foi criado por uma mãe com um salário mínimo. Minha mãe era merendeira de grupo escolar, diabética, caldeirão de sopa. E a mamãe não me dava roupa, calça, tênis. Na época era quichute. É do teu tempo também, bebedor. Mamãe me dava livro. Eu comecei a ler com 7 anos de idade, Homero, Machado, Guimarães. Mamãe, de repente, me deu com 9 anos de idade o Capital. Mamãe, com 12 anos, me deu Nietzsche, os diálogos dele com o Sócrates. Só para alguns políticos que não sabem, o Sócrates não é o ex-jogador do Corinthians, é o filósofo grego. Então, mamãe, ela criou o Jorginho, que ela chamava, não para ser diferente de ninguém, mas para não ser igual. Porque eu tive que parar de estudar na 7ª série ginasial. Então, mamãe queria que eu lisse mais do que eu vivesse. Isso aconteceu. Eu li mais do que eu vivi. Eu li tudo que você imagina. Você parou aí na 7ª série? Parei na 7ª série. Não tinha condições financeiras. Eu fui trabalhar. Foi quando eu conheci o Datena em Ribeirão Preto, naquela época de ouro. Ribeirão tinha Datena, Heraldo Pereira, Marília Gabriela, Renata Ceribelli, José Roberto Burnier, Paulo Henrique Leitão de Carvalho, Walker Brás e Jorge Cajuru. Essa foi a minha turma. Ali que eu comecei, perto da sua bebedoura. E, portanto, a partir dali eu comecei a escrever. Eu escrevi 4 livros e agora lanço, em agosto, o meu 5º livro, que vai se chamar, em primeira mão para você, Perfume de Homem, Dores e Amores. Frases, poesias, poemas e histórias de mulheres com dores, especialmente pelo que as mulheres sofrem hoje, para com os homens idiotas, e amores, falar também o lado bom das mulheres e dos homens, né? Os grandes amores que ainda existem no mundo. E um homem que escreveu livro desse jeito, que leu, que trabalhou com quem eu trabalhei, que dividiu o palco com o Silvio Santos, que foi diretor do programa da Hebe Camargo e dirigia palco com a Hebe Camargo, eu não poderia chegar a um lugar comum. Eu tinha que chegar a algum lugar maior. Claro, levei tombos,
porque fui o único jornalista da história do Brasil na televisão brasileira a ser demitido nacionalmente ao vivo da Band, você se lembra? Porque defendi os cadeirantes, que não podiam entrar no Mineirão, né? Porque o Aécio Neves tinha lançado a candidatura à presidência da República e só permitia entrar cantor, cantora, atriz, ator, com periquito, papagaio, amante e assim por diante, cachorro. E os cadeirantes não podiam entrar. Não viram o jogo Brasil 3, Argentina 0 no Mineirão em junho de 2004. Eu fui demitido ao vivo, o primeiro. Mas eu também fui o primeiro jornalista da televisão brasileira que pediu demissão ao vivo na Rede TV, que havia demitido injustamente o meu diretor de jornalismo. Então, esse Jorginho, ele achou que tinha morrido. Ou seja, opa, fundo do poço. Não. Ele, depois da demissão ao vivo, ele volta para dirigir Hebe Camargo no SBT, para ter um programa com o Silvio Santos dividindo o palco do reality show com ele, e corri a minha carreira normal. Quando os políticos começaram a me tirar do ar toda hora, eu falei, opa, então agora eu vou tirá-los do ar. Vocês estão acabando com a minha carreira. Então eu vou para a vida de vocês, para o campo de vocês, e lá eu vou tirá-los do ar. E fiz isso, entrei. Qual foi o primeiro que eu tirei do ar? Que me tirou do ar, caçou a minha rádio e tudo? Marconi Perillo. Qual foi o segundo que eu tirei do ar? O derrotei em Minas Gerais, indo para lá todo dia gravar vídeo. Aécio Neves, que teve que aceitar ser deputado federal. E teve só 120 mil votos, quase perdeu. Então eu só entrei na política porque eles entraram na minha vida, acabaram com a minha carreira na televisão. Uma carreira histórica, de 9 Copas do Mundo, 6 Olimpíadas, de 3 prêmios de reportagem nacional, reportagens investigativas, perfeito? E depois, um homem desse, ele chega em Goiânia, em Goiás, em 2014, em 2 meses ele se candidata a deputado federal, vira o 4º mais votado, sem nenhum trabalho, sem nenhum centavo, só em rede social, e num quarto de hotel, na República do Líbano, tem 108 mil votos, perde porque o partido do Braga, fraco na época, não me deu legenda, perdi por 1.500 votos, presta atenção. Mas eu não perdi, a eleição ganhei, porque eu fui o 4º, foram 17 eleitos, eu fiquei em 4º dos 17. E porque o Marconi levou o professor Alcides 15 dias antes, que ganhou uma universidade de medicina para prejudicar o Cajuru. Porque se ele ficasse no partido, eu ganharia. Pelo menos 1.500 votos, o professor Alcides teria aparecido. Claro que teria até mais. Posto isso, para não ser longo, o que mais aconteceu comigo? 2 anos depois eu me candidato a vereador. O vereador mais votado da história de Goiás. Quase 39 mil votos. Desculpe a modéstia. Tão cedo, nenhum vereador em Goiás, com a sua experiência você sabe disso, vai ter 38 mil votos. Não é agora não, é daqui a 20 anos. Eu já vou estar lá com Deus no colo dele. Não vai conseguir 38 mil votos. Depois disso, sai, diz ao eleitor, registra em cartório, que só vai ficar 2 anos como vereador. Eu não enganei o meu eleitor, eu não menti para ele. Falei, eu não quero ser vereador por mais do que 2 anos. Eu vou disputar o Senado contra Marconi Perillo. É isso que eu quero. E disputei e ganhei 1.600.000 votos. Num país de 220 milhões de pessoas, eu sou um dos 81 senadores. Vou completar o mandato de 8 anos, com chance enorme de ser reeleito. Não sei se eu quero, por causa da minha saúde, e porque eu vou estar numa idade que eu quero namorar, eu quero morar em Búzios. Mas se a população goiana achar que eu mereça, evidentemente que eu vou obedecer e vou continuar sendo o maior senador da história de Goiás, especialmente em recursos. Você não tenha dúvida nenhuma. Então eu não posso dizer para você que eu não imaginaria chegar onde cheguei. Casar com quem eu casei, viver com quem eu vivi, com grandes mulheres, mulheres extraordinárias, todas elas são minhas amigas até hoje. Eu sou amigo dos maridos delas, todo ano a gente sai junto, a gente comemora junto, bebe junto, joga xadrez junto. Nunca fiz uma inimizade com uma mulher. Você nunca vai entrevistar uma mulher na tua vida que vai dizer o Cajuru encostou a mão em mim, o Cajuru me desrespeitou, correto? Eu não tinha direito porque eu não pude ter filho. Talvez ninguém saiba disso. Estou dizendo para você aqui. Quando havia separação, uma delas você conheceu muito bem, que era aquela goiana, que era muito amiga sua e admiradora sua. Lembra dela? Da família Pinheiro? Lembra? Sim. A Isabela. Isabela. Lembra? Quando eu me separei dela, eu não tinha filho. Mas como ela abriu mão dos 50% da Rádio K que ela tinha direito, o que eu fiz? Eu deixei 3 apartamentos para ela e 6 anos de pensão de $6.000, que na época eu ganhava R$350 mil por mês. Toda esposa
que se separou de mim, porque eu não tenho essa de falar que eu separei. Claro, é a mulher que separa de você ou você. Ninguém te separa junto, separamos. Né? Um que decide. As mulheres que se separaram, todas elas, sem nenhuma exceção, alguma coisa eu fiz. Alguma coisa eu deixei do tempo que eu vivi com elas, que eu fui respeitado por elas, porque para mim não é preciso ter filho para você deixar a mulher, quando você se separa dela, numa situação tranquila, numa situação minimamente digna. Então, como é que eu ia chegar a um lugar comum sendo o homem que eu sou, ser humano que eu sou, um filho de Deus que eu sou? Você está casado agora. Não, eu não gosto de falar da minha vida pessoal. Não. Eu posso dizer para você que eu estou vou entrar vivendo... em detalhes de quem é, como é que é essa história. Eu Mas estou vivendo, Paulo Berengues, o maior amor da minha vida. Um amor que eu quero terminar como um arqueólogo, até o último dia em paz, com felicidade, com respeito, com cumplicidade, com amizade, com admiração, que é algo fundamental numa relação a dois. Ela tem por mim, eu tenho por ela. Então a gente combina em tudo. Viajar, leitura, música. Ela ama Nina Simone, Ana B.B. King, Diana Krall. Desculpe, eu não dou conta de me casar com uma mulher que gosta do Luan Santana. Eu termino o casamento no primeiro dia. Vou ser legal com ela, vou também fazer o que eu puder por ela, mas por favor, você lá e eu aqui. Carlos Imperial dizia, existe o meu gosto e o mau gosto. Luan Santana eu não dou conta. Vanessa Camargo eu não dou conta. Então eu tenho um bom gosto musical, graças a Deus. Portanto, eu tenho que ser feliz. Amigos maravilhosos, que muitos deles você conhece pessoalmente. Fui amigo pessoal de Sócrates, sou amigo irmão de Datena, que não é amigo de ninguém, ele mesmo fala isso na televisão, que me tem como um filho, eu o tenho como pai. Sou amigo de Ivan Lins, que é meu padrinho de casamento, o maior músico do Brasil hoje, o mais tocado no mundo inteiro. Ele foi tocado na China, quando o Lula chegou lá, você viu aquela música O Novo Tempo, né? Fez uma homenagem a ele, o presidente chinês. Raimundo Fagner, Paula Toller, enfim, tantos outros aqui que eu fico dizendo para você aqui, dezenas, centenas, atores, atrizes. Fui afilhado de Hebe Camargo, meu Deus. Né? Então, como é que um homem desse pode dizer que ele não imaginava que ele fosse chegar, chegou e não vai ser grato a Deus? E como é que é o seu dia a dia hoje, Cajuru? O dia a dia é muito trabalho, eu sou o primeiro senador a chegar. Se você duvidar, manda a tua equipe lá, 7 horas da manhã, 7h30, para ver se eu sou o primeiro ou não. O último a sair. Desculpe interromper, você estava tomando água e eu fiz a pergunta. Então eu sou o primeiro a chegar, o último a sair. Eu almoço no gabinete, eu não almoço em restaurante. Pago a minha comida, R$54, que é o restaurante do Senado, uma comida muito boa, porque eu faço dieta. Às vezes eu como mais barato, em outro lugar, ali por perto. Atendo todo mundo, trabalho. Sou o primeiro a chegar na tribuna do Senado, o primeiro a falar, para quem não sabe, entre no portal de transparência do Senado. Na história do Senado, o senador que mais usou a tribuna até hoje, quem é? Cajuru. O segundo senador goiano, o segundo parlamentar goiano que mais usou a tribuna, ele usou 12 vezes menos do que eu. 12. Eu falo todo dia na tribuna. 1, 2, 3, 4 vezes, com pronunciamentos fortes, graças a Deus com conteúdo, porque eu me preparo para isso, tenho uma grande equipe, uma assessoria fantástica, que o Espiridião Amin e o Álvaro Dias já subiram na tribuna do Senado para dizer, nenhum senador aqui tem uma assessoria igual ao do Cajuru, perfeito? Sou amigo de todos os bolsonaristas que lá estão, não tem nenhum inimigo meu, eles gravaram agora, entre na minha rede social e veja, no Instagram, no Facebook meu, Cajuru, senador, @senador Cajuru, eles acabaram de gravar agora um documentário que o SBT faz, qual a relação do Cajuru sendo o governo com os bolsonaristas. Todos fizeram elogios a mim, assim, de emocionar. Então, esse é o meu dia a dia, o dia a dia de alegria. Chego em casa, começo a trabalhar de novo, telefone toda hora, tal. Vou dormir tipo 11 horas da noite e venho para cá final de semana para curtir a mulher da minha vida e curtir os meus amigos que eu não abro mão. Você curte cinema? Amo, né? Amo. Eu amo cinema, amo pintura, amo literatura. Não tem como não amar Picasso, não amar Van Gogh, não amar Michelangelo, né? Enfim, não tem como você não amar, né? Você não Você não lê poesias, né? Esse livro meu que você vai amar, eu vou te mandar em primeira mão, O Perfume de Homem. Você vai amar o livro. Eu escolhi as frases minhas, as poesias que eu fiz, os poemas que eu fiz e as dos grandes homens da história desse mundo, que não tem como você não se apaixonar. Eu vou dizer um rápido para você aqui, Neruda. A vida é um empréstimo de ossos.
ninguém leva nada de seu. O belo foi aprender a não se saciar nem pela alegria e nem pela tristeza. Mas deixo firmado aqui que meti a colher até o cotovelo numa diversidade que não era minha, no padecimento dos outros. Que coisa mais linda do que essa? É verdade. Não é não? E o Eu título? sou assim. Se eu não puder amar o próximo, Paulo, eu não vou prejudicá-lo. Você nunca prejudicou ninguém? Eu já critiquei, já fui injusto, já pedi desculpas, não quero briga com mais ninguém, chega de briga, chega de ódio, eu só quero amor, só quero amor, só quero amor, né? E ouvir minhas músicas, ser feliz e valorizar mais, Paulo, as pessoas que te amam, as pessoas que ligam para você preocupadas. Como é que está a sua saúde, Cajuru? Como é que está teu diabetes? Melhorou? E o pâncreas, tá bom? Como é que você está? Você está feliz? E a tua namorada? Como é que está indo? E tal. E você tem ido a show? Onde você vai? Que show você vai ver essa semana? Você vai a algum teatro essa semana? Que livro você está lendo? Toda semana eu recebo. Qual livro você está lendo? Eu digo, dou a dica e tal. Pô, então é muito melhor você pensar em quem te ama do que ficar o dia inteiro perdendo tempo em querer odiar aquele que não gosta de você. Que se dane. Você não gosta de mim? Dane-se. Caguei para você. Cajuru, E como é que você lida? Você não esconde que você teve um problema nos olhos, você teve problema de pâncreas, você teve problemas diversos e tal. Como é que está a sua saúde hoje? Para pegar uma frase, uma pergunta dessas que te fazem sempre. Boa, como sempre, boa pergunta. Poucos jornalistas perguntam bem como você. Paulo Berengues, Deus existe mesmo. Não há discussão. Eu achei que eu não passaria de 4 anos de mandato. Para quem não sabe, quando eu fiz a declaração em 2019 que eu não seria mais candidato a nada, que eu encerraria os meus 8 anos de mandato, eu só falei porque eu não tinha saúde. Eu passei por 4 AVCs. O primeiro AVC meu foi no plenário, dia 19 de novembro de 2019, ao lado da minha amiga e irmã há 30 anos, a Leila do vôlei. Ao lado dela, ela chorando aos prantos. Quem me salvou foi o senador baiano, fantástico, extraordinário, probo, Otto Alencar, que é médico, que pegou minha língua. E ele e o Marcelo Castro, médico também, senador do Piauí, outro com as mesmas qualidades, e o Nelsinho Trade do Mato Grosso do Sul. Os 3 me levaram para a ambulância, eu fui direto para o hospital, para a UTI. No caminho da UTI eu tive o segundo AVC. Depois eu tive mais 2 AVCs. Eu achei que eu não ia durar, porque eu não saía de casa, eu não conseguia andar. Eu não tinha locomoção, não tinha condições. Eu vivia um estado preocupante. Então, que declaração que eu ia dar? Falar, não, eu vou continuar na política? Não. Só que hoje eu tenho que agradecer a Deus. Eu estou com uma saúde que você não tem noção. Eu faço tudo. Eu faço esteira todo dia, eu jogo bola com 62 anos de idade. E eu sei que vocês acham que eu não pareço, né? Evidente, né? Pareço ter 52, né? Evidente. Mas, enfim, tem essa alegria. Você né? joga bola? Jogo, adoro jogar. E não erro passe, né? Tem esse detalhe. Né? Você joga de quê? Eu jogo no meio do campo, só para tocar. De calcanhar, como Sócrates fazia, toque. É bom, né? O exercício faz parte da vida, né? E namorar, né? Curtir, sair, passear, se alimentar bem, né? E não mal. Mal que eu digo é você comer demais, né? Porque eu já pesei, você se lembra como ninguém. Quando você era o único que me entrevistava na época na TV Serra Dourada, eu pesava 128 quilos. Hoje eu estou com 7, 8. Então, bastante grande a diferença. Então, não tem jeito, né? Tem que agradecer a Deus todo dia. E eu durmo todo dia dizendo, Senhor, lhe agradeço e só lhe peço. Me deixa ser feliz desse jeito, mais nada. Eu sou seu, me salve. E seu objetivo, Cajuru? Mais ou menos você já respondeu nessa frase aí, mas queria saber o seguinte, ainda assim você deve ter certamente alguma pretensão, algum sonho, porque quem não tem sonho não vive. Qual é seu sonho ainda? Onde você quer chegar? O que é que você quer fazer? Bom, ótima pergunta, e para não ser longo, outro fato que também está no YouTube, basta entrar agora e ver, Cajuru vira compositor e canta. Eu sei e você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei e você sabe que a distância não existe, que todo grande amor
só é bem grande se for triste. Eu fiz músicas lindas, com Ivan Lins, Milton Nascimento, Tony Garrido me aplaudindo, em homenagem a Hebe Camargo, a ex-mulher, as minhas amigas de infância, Aldatena, a Galisteu, quem mais? Cantei Vinícius de Moraes, aquela música linda. Eu sei e você sabe que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de ser. Por todos os caminhos me encaminham para você. Eu esqueci um pedacinho da letra. Mas você pode entrar no YouTube. Claro que eu não cantei assim. Por quê? Porque tinha técnica. Um Zezé de Camargo, um imbecil daquele, conseguiu cantar por quê? Porque produziram a voz dele. Porque ele é bom letrista, bom pra caramba, eu sou justo com ele. Mas para cantar ele é uma porcaria. A voz dele, perante ao Milton Nascimento, por gentileza, me poupe, né? Então, eu continuo escrevendo. Agora escrevi 2 músicas para a atual mulher e para uma grande amiga de um amigo que queria dar de presente para ela, a Tabata. E eu escrevi essa música, o Ivan Lins achou linda, maravilhosa. Então, eu quero terminar a minha carreira escrevendo música, tendo um programa semanal tipo você, trabalhando menos, um programa de entrevista, um talk show. A minha ideia é eu sentado numa cadeira fixa, uma apresentadora na outra cadeira, o entrevistado no meio, numa cadeira giratória, tipo um Roda Viva melhorado. Cara a cara, o cara respondendo pergunta, tendo que virar na cadeira giratória. Eu quero fazer, já tem convite já de emissoras para fazer, o SBT me quer, quando eu sair da política, fazer um programa desse por semana e escrever músicas todo dia. Legal. Que bom, né? Que bom. E que bom que você se satisfaz com a música, né? A música te satisfaz. Ela te aproxima de Deus, né? Hã? A música verdade. Te aproxima de Deus, né? E música também feita por esses amigos seus aí sai da frente, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito, tem que se apaixonar mesmo. Você já ouviu a Nina Simone interpretando Edith Piaf, Neme Kit Pa? Sim, Neme Kit Pa. Eu sei que você tem bom gosto musical, porque eu vinha pra cá ouvir música com você, né? Tem disco dela aí. Maravilhosa, né? Nina ela interpretando Feelings, aquela Feelings. Maurice Albert. Do brasileiro, pra quem não sabe, né? Um brasileiro, né? B.B. King. B.B. King na gaita com Bruce Willis. É imperdível. Ele na guitarra com Eric Clapton. Como é que você não vai amar? Um Milton Nascimento, um Ivan Lins. Meu Deus do céu. Uma Gal Costa, minha amiga Gal. Eu chamava Gal de gracinha, né? Olha o privilégio. Eu fui morar no Rio de Janeiro, eu fiquei 15 anos no Rio. Eu conheci Vinícius de Moraes 6 meses antes dele morrer. Eu jantava com o Vinícius todo dia, no Fiorentina, ali no Leme, na praia. Conheci Tom Jobim. Conheci Frank Sinatra, conheci Elton John. Conheci e dei um beijo no rosto dele, porque eu queria dar, o Steve Wonder. Para que mais privilégio? Para que querer mais se eu nunca me vi tão feliz assim? Verdade, Cajuru. Que bom. Bom Acho demais. que a entrevista acabou ficando interessante. Entrevista assim não tem jeito hoje, não existe mais. Acabou ficando interessante, né? Que a gente falou um pouco de política, falou um pouco de vários assuntos e no final a gente fechou, arrematou com o Cajuru falando do Cajuru. Do Você Jorge, se ama? Do Jorge. Eu sou apaixonado por mim. Completamente Eu tenho esse amor e eu tenho amor pelas pessoas. Quem ama mais você? Ninguém me amou mais do que a minha mãe, né? Evidente, né? Hoje eu tenho essa atual mulher, eu sei que ela me ama. Todas as minhas ex-mulheres me amaram muito, dizem para mim isso até hoje. Separaram porque era uma vida artística. E a vida artística, para quem não sabe, as mulheres, elas não ficam muito tempo com ninguém. Tem gente que fala assim, mas por que ficaram um pouco tempo com você, Cajuru? Não, um pouco não, 2, 3 anos, 4 anos. Porque se você for analisar hoje, Paulo, você aí do outro lado, que mulher que está até hoje com o mesmo marido, no mundo artístico? Vamos lá. A esposa do Tony Ramos, que é um casamento maravilhoso. A Malu Mader com Tony Bellotto. A Glória Menezes, mas o Tarcísio morreu. Só que se ele estivesse vivo, ela estaria por até hoje. Quem mais? Não chega a 10. Tem gente que fala assim. Glória Pires, né? Não, tem gente que fala, que Glória Pires? Glória Pires uma ova. Por quê? Uma ova. A Glória Pires antes teve o Djavan, que ela foi apaixonada por ele, muito mais do que esse Orlando Pires, nada contra ele. Ela teve Fábio Júnior,
E eu tenho memória, as pessoas não têm. Então, Mas portanto, ela não é mulher de um homem só, meu faz querido. tempo que ela está com ele, né? Faz tempo, mas lá Considerando- atrás ficou muito tempo com o Fábio e com o Djavan. É, Estou considerando... dizendo mulher que ficou com um homem só no meio artístico. Assim. Você não chega a 10. Mas considerando o meio artístico, é um tempo bom, né? Pô, 3 anos? 4 anos? Você quer mais Não, pra quê? Mais, fez já Hã? uns 20 anos. E continuar amigo, esse é o problema. É. De chegar no restaurante e ver e sentar na mesa para conversar. E ser amigo do marido delas. Cajuru, que bom, né? Esse papo nosso poderia durar mais, mas infelizmente o tempo é esse. Claro. Eu quero te agradecer que demais pela agradeço. presença. Gosto de você, você é um grande Graças, amigo. é. E fico muito feliz quando você aceita o convite e vem para a gente bater um papo aqui. Eu que fico feliz, te agradeço. A você, Deus e saúde, por favor. Amo vocês de coração. Tenham o Cajuru como uma pessoa só de amor, só de alegrias. E você é merecedor de um rápido poema. Ó, Em função da amizade que você dedica às pessoas. Você é um amigo. Então você merece um rápido poema. Embora não sem dor, eu não morreria se morressem todos os meus amores. Mas eu enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. olha só. Muito pra obrigado. você. É para você. Muito obrigado, Cajuru. Obrigado, Paulo Beres. Obrigado. Obrigado você. Não tenho a veia poética que você tem, mas eu digo assim, eu pego as suas palavras e retorno para você. Tá bem? Obrigado, E é Cajuru. reciprocidade verdadeira. Obrigado você. Grande Obrigado. abraço. Beijo, gente. Boa noite. Sucesso lá em Brasília. A nós. Que você faça um trabalho bem feito, como tem sido. E que você consiga, né, essa reeleição. Afinal de contas, você tem muito ainda o que colaborar com o nosso país. Obrigado. Obrigado de coração mesmo. Obrigado. Nunca vou esquecer essa entrevista. Obrigado a você, telespectador. Obrigado pela companhia. Tenho certeza que você gostou. E a gente volta semana que vem com mais uma entrevista dessas, né, em que eu espero que você goste, como gostou dessa do Cajuru, tenho certeza. Do Cajuru a gente vai ter que reprisar, porque muita gente vai pedir, já tenho certeza disso. Obrigado. Muita gente vai falar, ó, coloca de novo aquela do Cajuru que eu quero ver, quero ver. Um abraço a todos vocês, uma boa noite. Até lá. Eu sei e você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei e você sabe que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, que todos os caminhos me encaminham pra você. Assim como o oceano só é belo com luar, assim como a canção só tem razão se cantar, assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer, assim como viver sem ter amor não é viver, não há você sem mim, e eu não existo sem